Olá, 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 meu povo. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Está me ouvindo bem? Meu Deus, estou perdido aqui, eu não sei nem onde eu clico. Quanto tempo que eu não faço uma live pelo Instagram? Tô mais perdido do que segue em tiroteio, viu? Eu tava até com saudade, né? Porra, tem uma cara que eu não faço live pelo Instagram. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre social e saúde e segurança do trabalho com meu querido Rafael Pinheiro, o melhor dos melhores. Daqui a pouco ele entra aí pra gente conversar sobre esse tema aí bem interessante para profissionais de IDP, mas também, claro, principalmente para o pessoal de SST, que conhece mais do que a gente de SST, a gente conhece mais do que eles de social, né? Mas aí a norma fez com que a gente ficasse junto e misturado, que a gente se aproximasse, estreitasse essa relação aí e um conhecesse um pouco mais da área do outro. Eu acho que meu querido Rafael já está por aí, né? Meu nobre, se estiver por aí, mande um sinal que entrou 80 pessoas de vez aqui. Eu não vi se você chegou não, mas se tiver, faz que nem a música, né? Mande um sinal. Mas esperamos dúvidas de vocês para esclarecer com o nosso querido aí. A gente vai ter um bate-papo bem tranquilo, bem aqui. O homem tá na área, vamos? O homem tá na área. Deixa eu convidar o homem. Me falaram. O homem tá na área. O homem chegou, já vai entrar aí, sem mais delongas. Vamos brincar aqui um pouquinho de SST. O homem entrou, o homem chegou. Deixa eu levantar aqui um Boa pouquinho essa câmera. noite! Boa noite, grande Rafael Pinheiro. Como está você? Rapaz, eu fiquei com medo quando eu mandei mensagem. Eu falei, rapaz, ele tá sem rede. Cadê esse cara? Será que tá em que interior? Tá viajando? Homem estourado, homem tá que nem um doido essa época aí, rapaz, de SST. Tô passando no lugar, só vejo a placa do Grupo Rapo. Um dia eu passei no Vale dos Barris ali, ó, uma construção enorme ali da Ferreira. Ferreira Costa, né? Vi É, lá a Grupo nova, Rapo e falei, nova olha, Ferreira rapaz, o homem Costa. tá ali. É, o negócio tá vera, o negócio tá vera. Gente, eu tô falando com o Rafael Pinheiro, que é engenheiro de segurança, perito judicial do TRT5, sócio do Grupo Rapo, gestor de SMS, analista comportamental. O homem também é profissional executivo e coach. Se tiver mais alguma coisa, pode falar, que tem um tempo que eu não atualizo seu currículo aqui na minha base de dados. O Não, homem não tá para, bom. né? O homem é uma máquina. Tá bom, meu amigo. Mas a Deixa gente eu vai ver se já tem sempre algum. estudando e tentando crescer enquanto pessoa e profissional, né? Essa área Massa, nossa não pode massa. parar, não. Rapaz, Oi, olha, Cacá, um beijo. olha, gente, começa a encaminhar a live aí, clica no aviãozinho, convida o povo aí, porque depois não quero ver bem muita gente perguntando nos grupos a mesma coisa que a gente falou aqui, viu? Que esse povo é terrível. É, muita É, gente clica no perguntando se link a aí, live vai ó, ficar gravada por gravada, conta do vai, jogo do vai ficar. Bahia, né? Vai ficar gravada aí no Insta e depois eu vou jogar lá também pro meu canal do YouTube. Que Mas já coloca o maravilha. negócio aí, viu? Eu ia falar o que mesmo, meu Deus, que eu esqueça. Eu esqueci. Quando eu lembrar, eu falo. É... Vamos... Sim, a live tá gravada. Eu esqueci. Daqui a pouco eu falo. Ah, já lembrei. Rapaz, acho que tem uns 2 anos que eu não faço uma live. Olha como que eu... Ah, tá vendo? Só Rafael Pinheiro mesmo, né? Eu tinha enjoado de fazer live. Deve ter mais ou menos 1 ano e meio que eu não faço a live pelo Instagram. Tava aqui... Quando eu entrei, eu fiquei perguntando: onde é mesmo, meu Deus? Onde é que eu clico para fazer live aqui que eu nem lembrava mais? E Eu olha, acho que a rapaz, cento e última, quarenta. eu fiz algumas lives, mas uma das últimas foi com você também. Aí tem 140 pessoas aí, que massa. Que legal. Franciele, obrigada, França. Essa aqui, ela fez um curso comigo em feira. Felipe, Fez um curso comigo em feira no interior. Você precisa estar no interior dela. Massa, Felipe, Cio. grande Felipe aí, Gilmar. É, Hum, CT Felipe, o perfil dele é empresa de meio ambiente, de segurança. massa, Grande show. pessoa, grande profissional, um amigo querido aí, tá na área também. Massa. A Catarina e esse todo mundo preocupado. Ok, vamos começar nossa brincadeirinha, né? Vamos Gente, pode ir mandando sim. dúvidas aí, a gente vai intercalando. Eu tenho algumas
perguntas clássicas que vocês já fazem direto nos grupos aí, mas podem mandando a de vocês também, que a gente vai estar intercalando. É importante a interação de vocês aí na nossa livezinha hoje, nossa brincadeirinha de hoje, tá? A galera tá preocupada aí, viu? Olha, tem E ela advogada lá quer de advogada, Uberaba, massa. Minas. Minas, Nós do Grupo Rapo estamos aí em Minas. estamos Pará chegando de longe, viu? Minas, BH, Contagem, Montes Claros. A gente está bem pulverizado Show de hoje. bola. Estamos em 9 estados. Show de Em bola. Minas a gente tem uma grande atuação lá também. Massa. Meu querido, antes de mais nada, antes de falar de E-Social propriamente dito, né? Dessa quarta fase dos eventos de SST, muita gente fala o seguinte: Gilmar, agora a empresa tem que ter PCMSO, é? Gilmar, agora a empresa tem que fazer o PGR, o antigo PPRA, como é? Vai ter que enviar, porque nunca fez e agora tem que fazer, é? Fala um pouquinho sobre essa questão, Rafael, de documento físico versus envio para o social. Para esclarecer isso aí com o povo. Porque o povo está Gilmar, achando que é tudo agora. primeiro eu queria fazer uma abordagem geral, né? Eu lembro que a gente começou nessa toada aí desde 2016, Sim, 2017. E quando a gente foi montar aquele curso para profissionais de SST, a gente percebeu que o que de fato existia uma carência não era o E-Social, eram sim, conhecimentos básicos em SST. A sim, gente sabe que num contexto histórico nós somos profissionais, pessoas muitas vezes mal formados, né, mal educados, sim, não levando isso para um lado negativo, para um lado pejorativo, mas de fato nós temos algumas deficiências enquanto profissionais, líderes, empresários, e uma dessas deficiências bem forte é essa do conhecimento, né, das próprias obrigações. O PCMSO não passa a ser obrigatório por conta do E-Social, ele sempre foi, tal qual o PPRA, que deixou de existir no início de 2022, substituído agora pelo PGR, mas as sim, pessoas têm isso como uma grande novidade. Não é, não é. Eu lembro que quando a gente montou aquele curso para profissionais de SST, o desafio foi justamente esse: como abordar de uma forma que não fira, que não sim, fique chato para profissionais de SST estarem sendo, na verdade, nivelados, que é um nivelamento que a gente faz. A sim. gente traz conhecimentos que deveriam ser gerais, de domínio do profissional de SST e até de outras áreas, e não são, infelizmente. Espera, Mas, a gente sim, espera que seja uma revisão e acaba sendo uma novidade. e acaba sendo a novidade. A gente não, você participou de muitos cursos, muitas palestras junto comigo, Sim, e você é prova de que muitas das coisas que a gente fala, as pessoas têm como novidades. Pô, não sabia disso, não fazia dessa forma. E os documentos físicos, eles não deixam de ser necessários por conta do E-Social. PGR, massa. PCMSO, LTCAT. A gente tem que salientar também que existem versões diferentes do E-Social, né? Existiram versões, hoje a gente está na versão 1.1, uma versão simplificada, mas a gente já teve uma versão nessa área de SST que tinha parte trabalhista. Hoje a gente está na parte previdenciária. A Sim, gente tem ali a emissão do PPP eletrônico e da transmissão da CAT, que são eventos hoje do E-Social. Mas antes a gente tinha a questão do PPRA, do PGR, tudo isso lá no E-Social é uma promessa que um dia volte, né? Para fechar esse ciclo fala aí, baixo, fala baixo. fechar esse ciclo, mas de fato hoje a gente está amarrado ali na parte previdenciária, muito mais com o LTCAT, o PCMSO, do que propriamente dito o PGR e outros documentos de SST. Apesar deles serem complementares ou substituírem os LTCATs, né? Massa. Então, gente, reforçando, os documentos, laudos, programas físicos já tinham que existir desde que mundo é mundo, tá? O que mudou agora é que parte das informações que estão nesses documentos serão enviados lá para essa plataforma. E não é enviar o documento, o PGR, a LTCAT,
o LTCAT, o PCMSO, como muita gente está pensando que é para fazer. Não é isso. É todo um layout específico, com a gama de informações específicas, que requer um conhecimento específico também. Gilmar, você, Sim, desculpe te interpelar, mas pode falar. você tocou num ponto aí muito importante. Até hoje eu recebo pedidos de até profissionais de SST que solicitam que eu transforme seu LTCAT em XML para ele poder transmitir ao E-Social. E não é assim, a gente não faz um PPRA e salva um PGE, um LTCAT, salva Uhum. ele em XML. Não, a gente vai perceber aí mais na frente e a gente vai abordar as formas de transmissão também, até para deixar vocês mais tranquilos, e que a gente precisa alimentar algumas ferramentas, o sistema, o módulo web, o portal do governo que permite transmissões também, mas de fato a gente alimenta com as informações e não pega o documento, gera o XML do documento e transmite. Não é dessa forma que funciona. Exatamente. Hoje me perguntaram assim, Gilmar, tem que anexar o ART do PGR no envio para social. Aí eu falei assim, aí eu parei assim, e falei, é sério, menina? Pelo amor de Deus, não faz isso não. É bem Aí por eu aí. ainda brinquei, eu falei assim, eu não sei nem o que é o ART, quanto mais como é que vai enviar isso para social. Ela colocou aí, ó, antes eles eram documentos de gaveta. Por isso muitos acham que é novidade. Os empresários atenderem a SST é uma mudança de cultura das empresas. Acredito que eles vão aprender na dor. Quando o É, governo o, começar a sair do déficit com a aplicação das multas SST, aí geral começa a cumprir, que são as maiores multas, né? As multas mais altas da norma são multas de saúde e segurança, e que não foram multas criadas com o E-Social, não passou a existir com o E-Social. Eu sempre falo que o E-Social é só o meio de transporte, é só a ferramenta, a plataforma que vai recepcionar os dados, mas a documentação já tinha que ter desde que mundo é mundo, né? a gente sempre brinca em nossas palestras Hum. em conjunto que o E-Social é uma ferramenta pedagógica, né? É, A pessoa vai ser multada até ela começa aprender a fazer o certo. a fazer o certo. Daqui a pouco, a Ivaneide colocou aqui, LTCAT vence, daqui a pouco eu vou perguntar isso para ele. Muitas empresas Ivaneide, estão o na dúvida. LTCAT é igual Bahia. Vence em Vem. tudo, triunfa em tudo. Sonha! Muitas empresas ainda estão na dúvida de fazer o programa, vamos já conversar sobre isso. Algumas empresas retardaram, sim, até o próprio governo também. Precisa anexar cópia do documento. Como o Rafael disse, Cristiana, não vai ser enviado nenhum documento para o E-Social, e sim arquivos eletrônicos no formato XML, né, gerado através de um sistema de SST, a depender de cima de folha, no próprio portal, a gente vai falar sobre as formas de envio. Diana colocou aqui, ó, o LTCAT é diferente, é um evento diferente da CAT? Totalmente diferente. Totalmente, né? Fala um Na pouquinho sobre. verdade, foi Diana. Na verdade, Diana, o Foi. LTCAT ele não é um evento. O LTCAT ele é um laudo que fala de aposentadoria especial. Esse laudo vai subsidiar o PPP, sempre subsidiou o PPP. Hoje ele vai subsidiar o 2240, que vai alimentar, é uma das partes que vão compor o PPP eletrônico, né, junto com os exames ocupacionais e as outras informações da empresa, dos empregados, como profissiografia, períodos laborados, onde laborou, o que fazia em cada período, quais riscos. O LTCAT a gente vai tirar, vai extrair dele quais riscos o trabalhador estava exposto durante aquele período. E a Kate, já que ela A colocou aí. CAT, é porque tem o LTCAT e a Aí a CAT, pessoa né? acha que é uma coisa maior. A Realmente, CAT eu é nunca a, tinha percebido isso. Viu? a CAT é a comunicação de acidente de trabalho, né? Doenças e acidentes relacionadas ao trabalho. A gente teve até uma dúvida hoje lá no grupo que a gente tem, Sim, de uma pessoa perguntando, em caso de um câncer, uma doença não relacionada ao trabalho, como fazer? A gente explicou que aí são afastamentos temporários uhum. não relacionados ao trabalho, que não tem CAT nesse Não tem caso, mas tem um Kátia. encaminhamento
ao INSS e tal, e a gente informa também no E-Social, não na parte de segurança, mas lá na Isso. parte de folha, né? Meu amigo Gutenberg Duplar, grande amigo, é o líder lá do Grupo Contínuo, tá aí também na live. Show de bola. Tá assistindo o Bahia e prestigiando a gente. Meu E aí é um Deus, tricolor coitado realizado. dele. Rapaz, foque aqui que é mais vantajoso, rapaz. É, já batemos 200 pessoas aí, viu? Bacana. Uma empresa simples, ML, o que precisa fazer de medicina do trabalho de fato? Haja visto que não precisa de PCMSO e PGR. Ó, já começa a coisa por aí. Opa! Cuidado com as afirmações, viu? Cuidado com as Opa! afirmações. Quem Mas perguntou isso, Gilmar? Del Muniz, já aproveitando essa deixa de Del, Rafael, é, e até uma dúvida que colocaram antes aí, fala um pouco sobre a DIS, a tal da Declaração. declaração de inexistência de riscos, que pode ser feita lá através de um site do governo, logando lá com certificado, com gov.br, o que é a DI, quem é que pode fazer a DI, como fazer e os riscos que a empresa tem ao simplesmente fazer a DI. Fala um pouquinho sobre a Perfeito, DI, um Gilmar. pacotão sobre DI. Vamos fazer um pacote aqui bacana sobre DI, que é a Declaração de Inexistência de Risco. Muitas pessoas não entenderam bem a ferramenta e estão fazendo aí algumas bobagens e podem ser penalizadas no futuro aí bem próximo. A DI é uma ferramenta prometida pelo governo, né, de tratamento especial às empresas de pequeno porte, microempresas. O último governo tinha prometido isso e, de fato, ele cumpriu. Mas quem pode fazer DI tem que atender alguns requisitos. Não é toda a ME e EPP que pode fazer DI. Primeiro, ela tem que ser ME e EPP, obviamente. Segundo, ela tem que ter uma análise Grau de risco. preliminar dos perigos, né? E elas têm que ser obrigatoriamente do grau de risco 1 e 2. Então, Uma tem pausa rápida aí. Rafael, fala sobre a questão de grau de risco 1 e 2, que o pessoal confunde muito com RAT. Acha que é ter o RAT 1 e Sim, 2. Mas conclua perfeito. a frase do Di. CML EPP, fazer o ME levantamento dos ou riscos, EPP, grau 1 ou 2. grau de risco 1 ou 2, lembrando que é o grau de risco da legislação trabalhista, que a gente vê lá na NR4, de acordo com o KNAI da empresa, e aí a gente avalia se é o KNAI da atividade principal ou preponderante, tem as regras lá para fazer esse enquadramento. Lembrando que esse grau de risco varia de 1 a 4, que é diferente do grau de risco lá previdenciário, como você falou, do RAT ajustado, do GIL-RAT, do FAP. Mas é muito importante que se conheça essa ferramenta, como fazer esse enquadramento de acordo com o KNAI e onde busca essas informações. E lembrando, qualquer pessoa pode fazer a DI lá no site do governo. Qualquer pessoa. Rafael, Gilmar, Oliveira, que está falando aí, da Easy Oliveira, mas o levantamento preliminar de perigos só pode ser feito por profissional de SST. Então, não adianta a pessoa ir lá no site do governo, pgr.gov.br e tal, fazer a DIS se não tem o levantamento preliminar de perigos, tá bom? Se você atende esses requisitos, grau de risco 1 ou 2, ML ou EPP, não tem, de fato, perigos levantados e não tem riscos em consequência disso, você está isento de fazer o PGR, que substituiu o PPRA. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá? Se você também não tem riscos ergonômicos, fatores ergonômicos, você está isento também de fazer o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Lembrando que as MEIs, ela não precisa fazer PGR de forma nenhuma. Tá? MEI está liberada de PGR, independente do grau de risco. Isso. Mas se quiser ser dispensada de PCMSO, aí pode fazer a DI se enquadrar Pode na fazer a questão dos DI, riscos ergonômicos, né? exatamente, dos fatores ergonômicos, as condições ergonômicas lá do ambiente de trabalho. Porque nem sempre tem fator de risco ergonômico, né? Você Sim. pode ter um ambiente de trabalho controlado, o mobiliário
Uhum. ergonomicamente correto, iluminação adequada, temperatura efetiva adequada, questão do conforto térmico, conforto acústico. Então, se você não tem o risco, fez ali uma análise preliminar ergonômica, não identificou riscos nessa análise preliminar, então você não tem, de fato, lá as condições de riscos ergonômicos, os fatores ergonômicos. Então, de fato, você pode também ficar isento do PCMSO. E isso serve também para MEI. Agora, Massa. lembrando que algumas dessas informações podem ser utilizadas também para alimentar o E-Social. As empresas de grau de risco 1 e 2, já desde a da instrução normativa número 128 da Previdência Social, do INSS, de março de 2022, essas empresas já podem utilizar a DI para alimentar o E-Social. Lembrando que aí, nesse caso, para MEI, tem que ter lá a verificação das fichas MEI. As fichas. Se É, tiver risco na ficha MEI, aí ele tem que, de fato, fazer o preenchimento de acordo com esses riscos. massa. Jonatas fez uma pergunta aqui interessante. Joga para cá. Essa é obrigação do contador ou dos profissionais de SST? Jonatas, É, Jonatas, o Conselho Nacional de Contabilidade solicitou que seus afiliados caiam fora desse problema. Isso é material exatamente. técnico específico da área de SST, cara. É um problema Cada muito qual no seu cada grande. qual. Imagina, Jonatas, você receber um PGR, um ADI, um LTCAT, e você tem que identificar quais são as informações que você vai filtrar para colocar lá no seu portal do E-Social, no seu RP, que você alimente. E aí você tem que ter um cuidado muito grande, que uma simples informação pode gerar uma aposentadoria especial e prejudicar muito o seu cliente. E ele vai querer que alguém pague por aquele erro lá no final Uhum. das contas, né? Caso ele seja penalizado. E aí, meu amigo, sobra para o contador. Não tem para onde correr. E esse é o risco que os profissionais de segurança correm. Só que Sim. eles são profissionais que têm um conhecimento técnico específico da área. Foi Então, treinado para isso. O contador não não é foi treinado para isso. aconselhável que o pessoal de contabilidade assuma E essa eu disparei responsabilidade. notificação todo mundo e coloquei isso aqui, ó. Isso não são serviços contábeis. Ponto. Perfeito. Cerimonial Vieira, fiz desligamentos essa semana. Já tenho que disponibilizar o PPP digital. Aí eu vou pedir para a Rafael falar sobre a questão dessa, eu não vou dizer migração, desse inicial dos dois PPPs e essa questão de disponibilizar, que não é bem a empresa que disponibiliza o PPP digital. Fala um pouquinho sobre isso, Rafa. Sim, perfeito, Gilmar. Ótima pergunta, viu? O PPP Uhum. físico ele tem que ser entregue até 31 de dezembro de 2022. Aí a empresa, de fato, tem que fazer ou no sistema que Físico. É. utiliza, ou no Word, e entregar ao Uhum. trabalhador no prazo de 30 dias após seu desligamento. E a partir de 1º de janeiro de 2023, de fato, o PPP passa a ser eletrônico. A empresa não precisa mais entregar esse PPP. A partir do dia 16 de janeiro, 15 de janeiro, na verdade, a ferramenta para o trabalhador acompanhar seu PPP eletrônico já vai estar disponibilizada. Então, ele mesmo vai acompanhar e lembrando que o E-Social, ele é um sistema de alcance nacional. As pessoas que precisam ter acesso à informação já vai ter. Então, não precisa mais do PPP físico. Esse PPP, em teoria, já vai estar lá, desde que o sistema esteja bem alimentado. Boa pergunta. Bom, bem, eu estava aqui esperando para fechar com esse comentário. Desde que o sistema esteja alimentado, ou seja, se você não enviou eventos de SST, o 2220, o 2240, não vai ter PPP eletrônico lá disponível, tá? Perfeito. Então, o E-Social não inventa nada. Ele fornece o que você alimentou para ele, tá? Fernanda, quais os laudos obrigatórios para pousadas que têm apenas cozinha? Entendeu, gente, que isso não é contador? Não é coisa de contador fazer. Aí uma pessoa me pergunta um Vamos, negócio desse, eu falo assim, não tenho noção, não sei para que lado vai. vamos lá, Diga aí, meu Gilmar. filho. Tanto no anexo 4 do decreto 3048,
quanto na NR15, no anexo 3, tem a questão do calor, né? Então, aí a gente já tem o laudo de insalubridade pela NR15, tem que ser quantitativo, a gente tem que medir a exposição, e tem o LTCAT, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, lá baseado na legislação previdenciária para falar de aposentadoria especial. Então, só a gente já tem a questão de insalubridade e periculosidade. Tirando o calor, a gente tem uma outra questão interessante. A gente pode ter lá desengraxantes utilizados na cozinha. Aí a gente já entra na questão do anexo 13 da NR15, que tem os álcalis cáusticos. Vendo com Pode as ter um palavras problema, difíceis. a gente pode ter um produto lá alcalino, um produto básico, que pode vilipendiar a saúde do trabalhador. Além disso, nós podemos ter uma central de gás. A gente não sabe como é que é a É a cozinha. alimentação de gás na cozinha. Então, se tem uma central de gás, existe a probabilidade de incêndio e explosão. Então, precisaria também de um laudo de periculosidade. O que vai determinar se os adicionais de insalubridade e periculosidade são devidos são os laudos. O que vai determinar se a pessoa que trabalha lá tem exposição a agentes nocivos é o laudo de aposentadoria especial, que é o LTCAT. Então, os 3 laudos aí de SST são obrigatórios nesse caso. Não é uma coisa simples, como as pessoas acham que é, mas a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? Não esquecendo que isso aí não invalida a questão de PGR, a questão de PCMSO, que é para não achar que é só isso e pronto, tá? Exatamente. Que a gente está falando apenas de Da laudos. cozinha. Lá da Do cozinha. calor. Do calor. Eusa Bispo, de fato, o que vamos exigir das empresas para enviar o E-Social? Seria o periódico e o que mais? Qual o prazo de envio? Primeiro tem que ver se você é contadora, é profissional de RH, de SST. Mas fala aí Tem pra que gente, ver Rafa. o É, enquadramento da empresa, que grupo que está, é, qual o regime dos colaboradores, estão no regime geral, se é regime próprio, tem uma próprio. série de condições aí, né, que a gente precisa É, entender. é, Mas, em suma, o cronograma de implementação do E-Social permaneceu o mesmo, as obrigações se iniciaram lá em janeiro de 2022 para a maioria das empresas, que são grupo 2, né? E a promessa do governo é que não multaria, que utilizaria esse período para testes, para as empresas se adequarem. Então, em teoria, a partir de agora, janeiro, todas as é empresas a têm que Vera. estar É a Vera. atendendo esses E, requisitos. e o prazo de envio depende, são 3 eventos, cada um vai ter uma particularidade. Pode ser que você não tenha os 3, pode ser que não tenha acidente, então você não tenha CAT. E os outros 2 vai depender de quando ocorrer o exame, por exemplo, admissional, periódico, demissional, mas em regra é dia 15 do mês seguinte, com Do exceção mês da seguinte. CAT, que é dia útil seguinte e em caso de morte imediata. O prazo que sempre existiu na Perfeito. norma, né? Perfeito. Lembrando que esse prazo de CAT, a gente sabe que é um prazo exíguo, bem curtinho ali, mas que ele existe desde 1991. As empresas não criaram ferramentas para atender esse prazo porque não eram punidas. A verdade é Sim. essa. Mas agora a promessa é que seja. Então, transmitiu uma CAT fora do prazo, multa. Olha pra linha aí, ó, meu primo lindo, Broca, mas o pessoal gosta de É mentir, viu, você, rapaz? Gilmar? Não, não sei quem é essa linha, acho que é sua prima, né, não? É minha prima. O documento da LTCAT, eles têm um prazo indeterminado, porque o PCMSO é 1 ano e PGR 2 anos. É prazo mesmo, Rafael? Ou não tem prazo, tem que ser revisto? Explica aí sobre essa questão de prazo. Se existe um prazo de validade para essas coisas. Ah, que pergunta excelente. Na realidade, a norma ela é um pouco falha nesse sentido. A gente costuma orientar em 2 vertentes. Tem a vertente de que o prazo é indeterminado, desde que não hajam mudanças significativas no ambiente, novos equipamentos, novos riscos,
novas atividades, aí de fato não precisaria atualizar, mas também tem a literatura disponível na AIA, nos livros da AIA, que falam que os laudos precisam ser revisitados de acordo com alguns critérios. Só que isso aí varia mais ou menos entre 3 e 5 anos, que seria o prazo máximo do LTK de ser revisitado. Novas campanhas de higiene ocupacional, novas Uhum. avaliações, tudo isso. Então, você tem a parte que fala de não precisar atualizar enquanto não tem mudança significativa, e a parte que fala que ali no período de 3 a 5 anos você precisa de fato revisitar seu LTCAT. Excelente pergunta. Massa. Já se tem a data certa para as multas dos eventos 2240, 2220, eu sempre brinco, não se preocupe com multa agora não, porque já tem 5 anos para chegar. Pô. Então, A multa não vai partir vir agora 5 não. anos a partir do dia 1º agora, né? Exatamente, então, até 2028 pode chegar, então não 2028 pode chegar se referente preocupe a com dia ela primeiro agora agora, não. né? O prazo Verdade. continua o mesmo, vai ser adiado, não teve adiamento não, filha. Já deu prazo demais, né? Essa resposta serve para meu amigo Gutenberg aí, que também estava acreditando que ia adiar Gutenberg, novamente. gaiato. Agora que eu vi o correio dele aqui, isso tem risco. Cuidado, rapaz. Aqui no campo é 11 contra 11. Como eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Fale comigo depois no direct. Dúvidas sobre os exames periódicos para envio social. Coloca a dúvida, Keila. O PPP sempre foi obrigatório, a empresa entregar o funcionário de demissão. Era interessante isso aqui, Rafa. Boa Do pergunta. Crislênio. O PVP sempre foi obrigatório a empresa entregar o funcionário na demissão, independente de estar exposto ao risco, porque é aquela coisa, né? Se não tem direito à aposentadoria especial, para que é que serve o PPP? Mas responde Cri, para ela de, aí. de quem foi a pergunta? Crislênio Costa. Cris, o PPP só era obrigatório para quem tinha exposição a agentes nocivos. Sempre foi assim. É praxe que a gente entregue para todo mundo, porque o colaborador ele não sabe muito bem para que serve o PPP e ele sempre requisita o PPP. E além do mais, alguns auditores, alguns fiscais do trabalho Exige. sempre Uhum. exigem, o sindicato exigia, mas de fato era para entregar apenas para quem tem exposição, quem tinha exposição a agentes nocivos. Com o PPP digital, o PPP eletrônico, a promessa é que a gente pare de falar apenas de agentes nocivos, que são os químicos, físicos e biológicos que estão lá no anexo 4 do decreto 4. 3048, e a gente passe a falar de todos os riscos. E o PPP tem que ser entregue, de fato, ser feito para todos os colaboradores da empresa. Ok, difícil não precisar de PCMSO, pois praticamente todos têm riscos ergonômicos. Ela colocou Concordo, aqui. concordo. Em caso de Eu, falência, pode desculpe, falar. Gilmar, eu acho, eu acho difícil até fazer uma DIR. Em caso de falência, Vamos, rapidinho, vá, Gilmar. Vamos vá. lá. Você conhece algum escritório que não tenha uma pia, Muito raro. que não tenha um sanitário, Não, não conheço. tem agentes químicos e físicos e biológicos ali. Ali. Então, pode assim, não ser prejudicial à saúde, mas tem lá a exposição. Aqueles agentes biológicos ali vão ensejar uma aposentadoria especial, uma insalubridade? Não, mas o risco está Não. lá. Mas o Ele risco está lá. existe. Entendeu? Eu sempre costumo dizer que eu trabalhei na maior empresa do mundo, lá nos idos de 2003, 2004, na Procter Gamble, e ela fazia insumo para sabão em pó e sabão líquido de lavar roupa. E eles faziam com ácido sulfônico, e lá eu aprendi que há duas formas de fazer sabão. Com ácido ou com uma base, que é a soda cáustica, né, com a gordura. Nesse caso, a gente tem lá a alcalinidade do produto. Se seu sabão não é neutro, tem um risco ali, é um produto alcalino. Já fica a Então, dica aí, gente. já Use fica a sabão dica. neutro. Use sabão neutro. É uma dica Sim. importantíssima. Em caso de falência do colaborador, se faz necessário o envio do PPP Falência da empresa ou do do colaborador? colaborador.
Acho que ela quis Colaborador dizer falido aqui falecimento. só eu, viu? Deve ser falecimento. Eu acho que ela quis dizer falecimento. Acho que foi isso. Eu li no automático, nem pensei. Acho que ela quis dizer falecimento. É aquela coisa, né? Tem que entregar o conjunto, inclusive a rescisão e tal, mas ele não vai ter direito à aposentadoria especial, né? Aposentadoria. É, É. Não dá, é incompatível, né? Obrigado, é grande incompatível. Genivaldo. A live vai ficar salva assim. É, grande amigo aí, a Genivaldo é um gente grande segue. colaborador lá do Grupo Rapo, o Grupo nosso Rapo. supervisor de segurança lá, grande profissional. Grande Alana aí, ó, a Alana representando aí, ó. Daqui um dia ela vai querer fazer também, viu? Ficha mesmo. A Tem empresa com esse perfil, Alana do Fernandes de Grupo Risco. Rapo, É ela mesmo, aí Alana é o Batista. Davi a deu 10 e a moral, faixa do representou, né? Grupo Rapo, a Não 10 e a enjoa de Rafael, faixa. não, rapaz. É, Suzana aqui, ó. Aí Existe o empresa sem nenhum cérebro do risco? Grupo Rapo é a Alana. Existe alguma empresa sem nenhum risco? Existe a empresa que não funciona. Ah, então o MEI não precisa fazer o envio do 2240, já que não é obrigatório o PGR? Olha o que a gente falou lá no Nós não começo do falamos curso. isso. Nós não Exatamente. falamos isso. MEI não precisa de PGR, Isso, mas quem alimenta essa parte de aposentadoria especial é o LTCAT. Então, se tem exposição, lembrando de uma informação importante, isso tudo é relação empregado-empregador. É MEI que tem a empregado, tá? exatamente. O MEI que presta serviço para uma empresa, quem informa é a empresa o risco, porque em teoria ele não precisa fazer nada, porque ele não tem empregado, mas a Isso. empresa é responsável por ele. Mas o MEI que tem empregado, independente do grau de risco, ele pegou a ficha MEI dele lá e tem risco, ele tem que informar. E muitas vezes vai precisar de fato fazer o LTCAT. Se tem uma exposição lá, calor. É um MEI que é cabeleireiro, ele trabalha com formol, que a gente sabe que não é mais utilizado, não deveria, pelo menos. Mas ele utiliza, tem que monitorar, tem que fazer a avaliação e dizer no LTCAT qual a concentração que ele está exposto ali, qual o nível de concentração que ele tem. Gente, não confundam documento físico, laudo, PGR, PCMSO, LTCAT, com envio de evento pré-social. São coisas distintas, tá? Muito. Se tem empregado, vai ter que enviar as coisas pré-social. Se não tiver CAT, não vai Construtora, enviar CAT. Exatamente. construtora Santa Helena presente. A grande satisfação, Hum, cliente nosso, parceiro nosso do Grupo Rafa. A gente hum, assumiu na última semana a gestão corporativa de SST da Santa Helena. que massa! Já ministrei curso para eles, Massa inclusive um pra curso gente, fechado né? até. É Uma claro, e grande para eles também, honra. pô. Grande E para vocês construtora. e para eles também ter contratado vocês. Posso continuar alimentando o E-Social referente a 2022 sem risco de multa? Posso continuar alimentando o Sim. E-Social em 2022 sem risco de multa? Pode sim, pode sim. Referente a 2022, sim. Cuidado com o que você vai colocar de informação lá. Porque se Agora, só uma você colocar exceção. uma informação que vai caracterizar, você pode ter obrigação de cumprir, tá? Ele não foi incluído naquela questão de não ter multa, não, gente. Só o 22, 20 e 2240. CAT, se for grupo 2, não teve nenhum tipo de dispensa, tá? Diana, uma clínica do trabalho que fizemos um orçamento informou que somos do grupo de risco 2 e que não precisamos de PGR. Eu posso simplesmente não fazer ou devo solicitar essa isenção da DI? Acho que ela quer dizer na DI. Tem que fazer a DI. Tem que fazer a DI. E lembrando que a DI, de quando ela surgiu lá em 2020, se eu não me engano, junto com a nova NR1, até o ano passado, 28, 29 de abril do ano passado, acho que foi 28 de abril, quando a ferramenta da DI do governo foi lançada, a DI poderia ser feita fisicamente, né, em Word e tal, você ter lá
Isso. impressa a declaração, mas hoje ela é feita pela ferramenta do governo. Inclusive, as guias que foram feitas dessa forma têm que ser feitas para a ferramenta do governo. Só é aceita agora a ferramenta do governo. Mas não esqueçam que a DI pode ser feita por qualquer pessoa, mas a DI é Mas... precedida pela avaliação preliminar de perigos, pelo E essa levantamento preliminar de avaliação de perigos. preliminar, quem pode fazer? Profissional de SST. Massa. Fred fez uma pergunta bem interessante e até um pouco Só polêmica. uma coisa, Gilmar, Hum, desculpe, deixa eu te interpelar. Sim. Se você tem um PPRA na sua empresa, um PGR, na verdade, lá no início de 2022, pode ser um Hum, PGR ou um PPRA com hum. ausência de riscos, você pode utilizar esse documento como ferramenta de levantamento preliminar de perigos, tá? Isso é uma informação importante Para para fundamentar fazer a a G, DI, para para fazer a G. fundamentar a DI. Aí seria o Massa. documento lá de 2021. Oi Fredson, colocando lenha na fogueira. Ó. O que vocês me falam sobre as empresas de SST elaborarem os laudos sem ir à empresa verificar as condições de trabalho? Não tem essa possibilidade. O que é que algumas empresas estão fazendo? Algumas empresas estão fazendo a alimentação com informações preliminares por conta da demanda. A gente estava fechando lá em Uhum. torno de 300 empresas por semana. Fica humanamente impossível fazer o laudo de todo mundo para que o cliente não tenha multa. A gente fez essa avaliação, às vezes por videochamada, às vezes mandando um profissional que Fotos. não é do grupo Rapo. Não, nem foto, videochamada Ah, mesmo. A gente hum. contratava um profissional lá em Minas Gerais, lá no Pará, fazia uma avaliação para a gente, mandava as informações, a gente alimentava o sistema com as avaliações preliminares para posteriormente fazer os laudos e fazer os eventos, corrigindo essas informações caso necessário. Então, quem foi que fez a pergunta mesmo, Gilmar? Fredson Lopes. Fredson, uma pergunta muito importante, mas para não prejudicar a maioria dos clientes que deixaram para fazer ainda de última hora, tem empresas adotando essa ferramenta e depois vão fazer Não os consegue eventos dar conta. retificadores. Não tem como. Uhum, não tem como. Humanamente impossível. Nem se todas as empresas de SST estivessem preparadas para isso, não iam dar conta da demanda. Pode explicar um pouco mais sobre as fichas MEI? Janaína pediu. Fichas MEI, são 39 fichas MEI, e elas explicam as atividades de MEI, que vai até grau de risco 3, viu, Gilmar? Tem gente que nem sabe Sim. disso. Elas explicam se nas atividades de MEI, nas 39 atividades avaliadas, se tem risco ou não tem. Se não tem risco, você não precisa alimentar, inclusive, com o LTCAT, o seu E-Social. Você pode usar a ficha MEI. Se tem risco, aí você tem que fazer, de fato, um LTCAT baseado naquelas informações de risco. Massa. Tem algumas perguntas aqui em relação ao PPP. Gente, é porque é o seguinte, ó, a partir de 1º de janeiro de 2023, o PPP passou a ser eletrônico. A partir dessa data, se o trabalhador já vinha elaborando em 2022 para trás, você vai entregar um PPP físico até dezembro de 2022 e pronto. Tá? Porque de 2023 em diante já vai ser eletrônico. Então, o período que ele trabalhou até 2022, você vai entregar o documento físico. 2023 em diante não precisa. Ou seja, se ele for admitido em 2023, no desligamento você não vai precisar entregar o PPP, porque ele vai ter a informação lá disponibilizada pelo governo, desde que você tenha enviado os eventos 2220 e 2240. Só para esclarecer 3 dúvidas de vez aqui. Mas muitos técnicos não sabem preencher o módulo SST da social. O Rafael conversou sobre isso lá no começo, né? Mai botou aqui, eu recebi a informação de um técnico de segurança que me disse que o PPP digital só é possível para admissões que ocorrerem em 2022 para cá. Essa informação procede? Eu acho que a gente já respondeu aqui, né? O Uhum. digital 2023, informações 2023 em diante. O Isso. PP já foi respondido aqui. Não sei se o Rafael vai saber responder essa de cabeça, essa de cara. Consultório odontológico se enquadra em qual grau de risco?
Se eu não me engano, é grau de risco 3, Gilmar, por conta da exposição a agentes biológicos. Eu já ia falar, um com certeza não é. Posso estar equivocado, mas eu acho que é grau de risco 3. Dois, três ou quatro. Mas eu também, um Não, com certeza 4 não não é. chega a ser, não. É 2 ou 3, mas eu acho que Uhum. é 3. Tenho que avaliar. Sônia, é muito fácil, Sônia. Foi Sônia que perguntou, estou vendo aqui a Isso. pergunta dela. Sônia, você pega no seu cartão CNPJ o CNAE da sua atividade, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e aí com esse CNAE você vai lá no quadro 1 da NR4, norma regulamentadora número 4. Você coloca lá no Google, NR4. No quadro 1 tem uma série de CNAEs lá, vai em ordem crescente, ajuda, facilita a encontrar lá seu CNAE, Uhum. e do ladinho dele tem dizendo qual é o grau de Prova de risco. Muito risco. fácil de identificar. Quando você faz a DI, quando você coloca o KINAI, ele já mostra para você qual é o grau de risco na hora também, né? Perfeito. Os lançamentos retroativos a janeiro de 2022, acho que ela quis dizer Rapidinho, Gilmar. 2023. Tá, Rapidinho. Desculpe te interpelar mais uma vez. tá. Mas, Sônia, lá não tem DIR não, tá? Lá tem exposição a risco biológico, tá? Vocês trabalham com exposição a risco biológico. Então, não tem essa de DIR não. Você vai ter que ter PGR, independente do grau de risco. Vai ter que ter Uhum. CAT, tudo Porque direitinho. já vai ter o risco, então não tem como fazer DI, porque um dos requisitos é não ter o risco. Perfeito. E Lançamentos. teve um período, Gilmar, só Sim, mais um adendo. Teve um período que a gente fez muito LTCAT para dentista, que era contribuinte individual. avulso, né, individual, e eles iam judicialmente buscar aposentadoria especial, né? Eu achei interessante, fiz muito LTCAT nesse sentido. Os lançamentos retroativos a 1 2022, acho que ela quer dizer 1 2023, né? São obrigatórios os envios, assim como existe o juízo passivo de quando não envio? Não. Você só vai Não, ela quis enviar falar um de 2022 mesmo. Esse período aí retroativos a 1 2022. é Entendi. esse período que o governo Entendi. Sim, deixou de sim. lambuja aí para teste. Não precisa. Entendi. Não Não precisa. precisa. É, já falei sobre EP eletrônico. Já foi. Hum. Empresa onde todos os trabalhadores trabalham home office. Tem alguma NR a respeito? Rose Lordelo. Ainda não tem, mas a gente vem fazendo alguns documentos interessantes, pedindo para as pessoas mandarem fotos. Lembrando que tem empresas que estão comprando cadeira, notebook, tudo bonitinho para que o cara tenha uma condição de trabalho bacana em casa, né? Mas Sim. tem empresa que não faz isso. O cara trabalha lá a qualquer sorte. Isso é até arriscado, né? Eu Um costumo escritório. dizer, Gilmar, que tem gente que se machuca namorando, em viagem pela empresa, e acaba culpabilizando a empresa e ainda Tava, consegue enquadrar com um acidente de tava, trabalho. tava em trabalho, porque o home tem os riscos, né? Um dos riscos da atividade é justamente isso. Rapaz, Separar acidente de trabalho de acidente comum, né? e isso, Gilmar, me preocupa muito pelos fatores cognitivos, né, estudados lá na ergonomia. É, três fatores cognitivos mais comuns aí, três problemas cognitivos: depressão, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Tudo isso é provocado por gatilhos, e às vezes você está dentro de casa e seus gatilhos estão todos Sim, ali, né? ativas ali. Mal Então a do pessoa século. desenvolve um problema relacionado a isso, vai se encostar e às vezes ela consegue comprovar que o trabalho submeteu a ela, está ali próximo aos gatilhos dela. A gente não sabe o que é que a Uhum, pessoa passa em casa, qual condição ela está. Então tem que, sim, de fato, ter uma avaliação criteriosa nesse sentido. interessante. Olha, Clara fazendo uma perguntinha aí que quase todos os contadores que estão acompanhando a live querem saber. Um escritório de contabilidade precisa enviar algum laudo? Primeiro, precisa enviar algum laudo ou somente a declaração sem risco? Depende, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Exato, Eu já vi um exatamente. escritório de contabilidade que tinha exposição a ruído acima do limite de tolerância, porque o chão era de Do lado. carpete e
ali às vezes 3, 4 vezes por semana, a pessoa passava um aspirador com um nível de ruído altíssimo, e aí tava um bocado de gente ali exposta àquele ruído ali. Então depende, cada caso é um caso. Uhum. Quem é que vai dizer isso aí? O avaliador de segurança, ou De fazendo risco. levantamento preliminar de perigo, ou fazendo os documentos legais. E lembrando que não envia laudo, o que envia são eventos com layout Pô, específico e perfeito, ia tal. deixar passar em branco essa Vai aí. lembrar isso. Se qualificar o personal de segurança autorizado com social, serão mais requisitados e valorizados, perfeito. Pronto, já aproveitando aqui na perguntinha que eu tenho. LTCAT, quem pode fazer LTCAT? Para que serve? O LTCAT é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, só pode ser elaborada por engenheiro de segurança ou médico do trabalho e serve para falar de aposentadoria especial. Se o cara tem exposição aos agentes nocivos, presentes lá no anexo 4 do decreto 3048, na LINAC, grupo 1 da LINAC também, que é a Lista Nacional de Cancerígenos Humanos, e serve só para isso, só para aposentadoria especial. Se você tem um LTCAT falando de insalubridade, de periculosidade, está equivocado. Foi bom você falar isso aí. Muita gente, principalmente da área de departamento pessoal, contador, administrador, entende que se o trabalhador tem direito à insalubridade ou à periculosidade, ele vai ter aposentadoria especial. Essa afirmativa é verdadeira? Nem a pau, Juvenal. Não tem relação. Alguns agentes considerados insalubres estão lá no rol de agentes nocivos do anexo 4 do decreto 3048. Mas tem condições de elidir a insalubridade e não elidir a aposentadoria especial. Um exemplo disso é ruído. Quer ver uma outra situação? Os agentes que estão na LINAC, que é a Lista Nacional de Cancerígenos Humanos, no grupo 1 da LINAC, comprovadamente cancerígenos, e possuem CAS number, eles são de avaliação qualitativa. Vamos utilizar aqui o xileno, por exemplo, um derivado lá de hidrocarboneto, HPA, né, hidrocarboneto policíclico aromático, Começou a xingar a gente, tá vendo, gente? Só falar comprovadamente difícil. cancerígeno. Para as questões relacionadas à insalubridade, atividades e operações insalubres, você precisa monitorar, você precisa medir. Para as questões relacionadas à aposentadoria especial, a avaliação é qualitativa. Você não precisa medir nada. Tem A direito. medição é apenas para controle ali de higiene ocupacional, controle de segurança. Mas se você não tem um nível de proteção adequado para o trabalhador, a aposentadoria especial está garantida. Você consegue elidir o risco, mas não precisa medir. Já para a insalubridade, você tem que medir. Uma outra questão é o ruído, que para a insalubridade a gente consegue elidir. A instrução normativa número 128 do ano passado já diz que o EPI não é LID. Isso vem acompanhando aquela nota técnica 007 de 2015, que já falava que o protetor auditivo não elide o risco ruído a título de aposentadoria especial. Então, são considerações completamente diferentes. Isso em relação à insalubridade, que é um pouco parecido com a aposentadoria especial. Em relação à periculosidade, as pessoas ainda estão ligadas lá no ano de 1996, 1997, quando tinha aposentadoria especial por grupo de trabalho, né? Eletricitários tinham direito, Sim. professor tinha direito, E não por ambiente, engenheiro né? civil tinha direito. Isso não existe mais desde 96, 97, e alguns foram caindo aí ao longo do tempo. Hoje em Então, dia, de gente, fato, pela exposição. então, resumindo, ter insalubridade ou periculosidade não significa necessariamente que vai ter direito à aposentadoria especial e vice-versa. Às vezes vai Graças ter direito aos três. Pode ser também. Lembrando que insalubridade e periculosidade não é cumulativo. No O cara tem que escolher cumulativo. o mais vantajoso para ele. Que para mim, eu sempre falo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para mim tinha que ter direito, se está nos dois ambientes, para mim tinha que ter direito aos dois, mas tudo bem. Você orgulha para a nossa profissão, excelente profissional. Grazi Guimarães aí, ó, representou, deu moral. Fala,
de De você. você, não, de você aqui, Rafael. Obrigado, Grazi. Beijo, feliz Eu ano sou novo. Orelha Seca. Excelente live, parabéns, Maria Neves. Se em caso de lesão leve, como exemplo, um corte, é obrigatória a emissão da CAT? Excelente pergunta. Para ser Boa. considerado acidente de trabalho, tem que ter lesão que cause incapacidade temporária ou Temporária ou permanente para o permanente trabalho. para o trabalho. Tem que causar incapacidade. Se o corte não causou incapacidade, a gente vai tratar aquilo ali como um incidente, não como acidente. Então, não teria CAT. Mas o cara teve que ir para o hospital, levou 2 pontinhos no dedo, vai precisar ficar 1 dia, 2 dias afastado, aí tem que ter CAT. Ok. Quanto a DIR, a empresa com grau de risco 1 e 2, é necessário informar o associar essa DIR? Pode utilizar as As informações para informar informações. no E-Social, sim. E isso Hum, desde a Instrução Normativa 128, lá de 28 de abril de 2022. massa. Tem uma pergunta aqui em relação à validade do ASO. Depende do grau de risco, né, Rafael? Grau de risco 1 e Depende do grau 2, de risco. 135 dias. Grau de risco 3 e 4, 90 dias. E ela Isso. pergunta em relação ao periódico. O periódico, ela fala o seguinte: fez o admissionar em 12 de 2021. O periódico é depois de 1 ano ou depois de 2 anos? Depende da Quem, idade, regra geral, da idade da pessoa, quem trabalhador. vai determinar isso é o médico no PCMSO, tá? É a SMSO. avaliação do médico. Lembrando que antes você tinha os períodos lá de 6 meses, 1 ano, 2 anos. E agora o médico tem lá 2 anos para definir como é que vai ser isso daí. Ele que vai definir. Bárbara E aí ele pergunta. pode levar em consideração, Gilmar, o grau de Hum, risco, alguns eventos que estejam mostrando ali que tem algum desvio naquele ambiente, idade dos trabalhadores, isso aí é a critério do médico. Lembrando que PCMSO, a quem pode fazer só NR7, médico do ela trabalho? só médico do trabalho, só médico do trabalho. Lembrando que a NR7 ela foi atualizada há pouco tempo, né, que fala do Foi. PCMSO. Ela traz várias mudanças aí significativas. Para prestadores de serviço, é necessário um LTCAT para cada área? O LTCAT é por estabelecimento, bem como todos os documentos de SST. Tudo em SST, rigorosamente tudo, é tratado por estabelecimento. Se você tem Massa. 1.000 clientes, você vai ter que ter 1.001 PGRs, 1.001 LTCATs, caso seja necessário, 1.001 PCMSOs. Por que 1.001? Porque além de todos os ambientes que você tem, você vai Ambientes. ter que ter o da sua O sede. seu. A live vai ficar gravada assim, como é gerado o PPP, depende, né? O 2022 para trás, físico, via sistema de SST, ou pode ser feito no Word, Rafael? O manual O pode, né? que? O que? PPP manual O PPP até 31 de até de dezembro de 2022. 2022. Sim, pode ser feito no Word. Lembrando que tem modelos em cada período, tá? Aí, Hum. se você vai fazer a partir da vigência de um determinado modelo, você pode adotar ele para todo período. Os exames de 2022 devem ser enviados somente da competência de dezembro de 2022. Só os de 2023 em diante lá, tá? Exatamente. Algumas empresas fizeram um terror aí muito grande, mas é para angariar cliente mesmo, viu? Eu disparei logo um áudio aí que rodou um bocado de lugar. Eu recebi alguns grupos e botaram assim mesmo. Esse cara recebeu esse áudio desse cara. Eu falei, eu conheço ele. Mandaram até pra mim, mas isso é verdade? Eu falei, acho que essa voz é minha. Boa, Gente, a gente tá Mas, acabando a mas, live, mais um minutinho mas de só. fato, Gilmar, teve uma falha muito grande do governo em não esclarecer Foi, esses pontos. Ele esclareceu concordo, agora no finalzinho do ano, né, com concordo, o período concordo, de 15 e 16 agora de janeiro, com a visualização do PPP eletrônico. concordo. Sou sócio da empresa, tenho que fazer envio de SST? Não. Só tem Prolabore não, que não tem empregado seletista, né?
Ainda sobre o PPP, os funcionários antigos que têm histórico de mudança na função antes do envio da social, a gente entrega o físico até 2022, tem que entregar o físico. Hum, Lembrando que o motivo do adiamento do E-Social, do adiamento não, desse tempo aí de lambuja, uhum, foi justamente a Instrução Normativa número 99 de 2015, que falava que o PPP tinha que ser entregue em até 30 dias de forma física aos colaboradores. sim, sim, sim. 30 dias após o desligamento do colaborador. Eles não conseguiram mudar isso a tempo porque ganha força de cláusula pétrea, né, da legislação. Então, eles só conseguiram mudar a partir da Instrução Normativa número 22, que possibilitou, 128, desculpe, que possibilitou agora o PPP eletrônico de fato. Meu querido, nosso horário já já termina. Me fala um pouco aí. Bom, dúvidas vai ter aí. Se a gente ficar aqui até 10 horas, vai ter dúvida da galera. Algumas até Mas repetidas, então peço que encaminhe a live, gente. Assistam de novo. Manda para quem o pessoal pode perdeu. adicionar aí, me adicionar, me procurar. Adicionar, vamos falar com o Rafael. Adiciona lá o Grupo Rapo, lá no Instagram. Manda essa live pro povo, assiste depois. Mas você vai ter um curso nesse sábado, não é? Para falar de social, de SST, o dia todo, ao vivo e online, que também vai ficar gravado. Pode assistir depois por mais 3 meses. Fala um pouquinho sobre o que é que vai ser tratado nesse curso de sábado, Rafael. Caramba, Gilmar, você É fez coisa, né? É coisa, né? boa lembrança, boa lembrança. No sábado agora, o dia todo, a gente vai passar falando de social, gestão de SST de uma forma mais pormenorizada. E todo mundo que faz esse curso sai de lá fera, com dúvida zero aí com social e gestão de saúde e segurança. Então é muito carinho, muita dedicação. Eu acho que meu propósito de vida é esse, é levar informação, é me doar. Você sabe como eu sou feliz fazendo isso e fica o convite aí de que participem, porque é muito bacana, é um curso muito esclarecedor e até quando a gente faz ele de forma mais rápida, alguma palestra ali, já é enriquecedor, bastante enriquecedor e passar 8 horas falando de SST e social é um mini curso técnico aí. Verdade, verdade. Gente, tem vagas ainda para o curso, está super confirmado. Já vou até criar o grupo da galera que já está inscrita aí. Vai ser pelo Zoom. Quem quiser, procura lá aí no meu Instagram. Tem a postagem lá, tem um link também. E eu vou dar um cupomzinho para quem estiver assistindo essa live. Vou até cadastrar esse cupom aqui agora. Esse Eita, curso bota aí, Grupo vai Rapo, ter. o cupom. Pronto, o Rafael falou, tá falido, tá falado. Vou botar aqui, o cupom vai ser Grupo Rapo. Pronto, tá aqui, ó, Grupo Rapo. Vai ter um cupom bem Chegou uma interessante. sócia aqui do Grupo Rapo agora, ó, Já, Gilmar, ó. oh, acordou, vem papai. Papai tá falando com quem? Gente, o cupom é Grupo Rapo. Quem for se inscrever no curso desse sábado vai ter um desconto grande lá. Coloca lá que vai aparecer o cupom, pode passar lá em até 5 vezes sem juros. Já falando, já que o cupom é Grupo Rapo, fala um pouco aí sobre o Grupo Rapo, sobre o serviço que o Grupo Rapo hoje faz, ao tempo, know-how, referência, alguns clientes. Fala um pouquinho aí. Gilmar, hoje nós temos mais de 1.000 clientes ativos, isso só falando de e-social, né? Somos tidos aí como referência positiva na área. O Grupo Rapo hoje está em 9 estados, se eu não me engano. Nós temos mais de 100 mil vidas sob nossa tutela. Eu, enquanto profissional de SST, esse ano faço 21 anos na área. O Grupo Rapo existe desde 2011, maio de 2011, fazendo aí 12 anos esse ano. A Lana também, minha sócia, minha parceira de vida, aí, uma excelente profissional. O pessoal costuma dizer que eu sou bom, conheço muito, mas eu me acho um nada do lado daquela mulher que é simplesmente sensacional no que faz. Ela é uma excelente profissional. E a gente vem aí dando um verdadeiro show nessa área, né?
A gente faz a gente tem pacotes de gestão, não só de social, de elaboração de documentação, de treinamentos, de auditoria e de fiscalização. E a gente vem crescendo muito, aprendendo muito, e a nossa proposta é de fato diferenciada. A gente costuma dizer que navega no Oceano Azul, que não tem concorrente, porque a gente faz um negócio mesmo com carinho para os nossos clientes. Às vezes tem um quiprocó daqui para ali, de lá para cá, mas é sempre no intuito de entregar o melhor, que é o que a gente ama fazer. A Lana tem uma fala que eu sempre repito, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu só sei fazer segurança, Só sei fazer isso eu tento aqui. fazer bem feito e a gente luta para fazer de fato bem feito. Que massa. Gente, a gente vai ter que encerrar, já deu horário, já até passou um pouquinho aqui. A gente sabe que não deu para esclarecer todas, mas a grande maioria sim. Quem entrou do meio para o final, assiste desde o início, porque sua dúvida pode ter sido esclarecido lá no início, encaminha a live para alguém. Quem tiver interesse em saber mais sobre a SST, faz lá o curso desse sábado com o grande mestre. Depois a gente adiciona num grupo que é cheio de técnico, de engenheiro, de coisa que é uma conversa bem... Eu fico às vezes voando no que eles falam lá, mas para quem é da área é interessante. Estou aprendendo pra caramba também com isso aí. Grande Yuri, gerente lá do presídio de Itabuna, presente aí, beijão. Tô vendo Cacá, beijão. um monte de coisa aqui, mas não tem como não. É muita informação. Quem sabe aí a gente faz uma outra daqui a algumas semanas, antes do dia 15 de fevereiro, que vai ser o dia D para muita gente, né? Quem sabe que vai deixar para cima da hora. Festa, né? Se chamar, eu deixo até de ir para jogo do Bahia para vir para Oi, vou marcar então, vou marcar bem desde que não seja Bavi. Dia 29 até tem, né? Meu querido, agradecer a você por mais uma live, mais um show de conhecimento, a disponibilidade, a parceria de sempre já, né? Há alguns anos que você me socorreu lá na pós-graduação e de lá para cá a gente só vem fortalecendo isso. Agradecer também a minha filhinha que está aí. Faltou dizer que a gente é professor de pós, né? Ainda tem essa questão. Em breve, falar sobre a pós, em breve vai ter turma nova, tá? Em breve vai ter turma nova. E Rafael é um dos grandes professores que a gente tem lá. E aguardamos todos vocês aí nos cursos, né? A gente tem também o curso de Social na Prática, a semana que vem, Departamento de Pessoal na Prática, a atualização trabalhista, para quem pediu a turma presencial, a gente vai ter dia 28. Mas é isso, meu querido. Agradecer a você e deixar você aí para suas últimas palavras. Eu fico emocionado, eu só tenho a agradecer por essa parceria, essa amizade, por estar aqui fazendo o que eu amo, que é levar informação, é trabalhar no carinho, no cuidado com a vida das pessoas e das pessoas jurídicas também, né? A gente trabalha muitos aspectos de segurança empresarial e é muito bom ter essa oportunidade de difundir a boa informação, o conhecimento aí, que é a maior ferramenta que a gente tem para mudar o mundo, né? Para mudar tudo. E a gente sabe o quanto a gente sofre sem as informações, sem o conhecimento. Então, eu sou só gratidão aqui. Agradecer a quem disponibilizou um pouquinho do seu tempo, da sua noite, para estar aqui com a gente também. Muito bacana. Eu sou muito grato por isso. Galera, segue lá, Grupo Rapo, segue aí, Prof. Gilmar Mendes. Muito obrigado, gratidão. E até a próxima. Eu vou retomar as lives aí de Gilmar Mendes Convida. E aguarde, que vai ter muita coisa boa. Eu tô ansioso para assistir essas lives. Você vai ser vezeiro. É vezeiro você já. Arroz de festa. Reinaugurei com você, tá vendo? Mais de um ano que você fazer uma live pelo Instagram, reinaugurei com você. Muita honra. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, gente. Beijão. Boa noite.